Verdade número 3. O desafio de financiar o ministério demonstra o caráter do líder. Fico imaginando quantos líderes fantasiam, vez por outra, alguém como Bill Gates canalizando alguns bilhões do seu cofrinho para a conta de suas igrejas. Isso seria o nirvana, não é mesmo? O desafio dos recursos seria superado de uma vez por todas. Toda doação poderia ser investida em uma conta remunerada e a igreja estaria permanecendo suprida. Isso possibilitaria que o líder continuasse a pregar sua visão e a montar equipes e também deixaria a congregação respirar um pouco mais aliviada. As pessoas poderiam se concentrar em encontrar seus dons espirituais e a servir sem o aborrecimento de liderar campanhas e iniciativas para a formação de fundos. Não seria como estar no céu? Eu não tenho tanta certeza. Na verdade, acredito firmemente que se Bill Gates fosse oferecer uma transferência de 1 ou 2 bilhões para os cofres da Willow, eu iria recusar. Tudo bem, eu poderia humildemente aceitar um par de centenas de milhões, mas nada com um B na frente. Tenho meus escrúpulos. O motivo pelo qual não aceitaria a doação é por acreditar que existem enormes benefícios espirituais associados aos desafios financeiros que temos de enfrentar. Às vezes recebo pedidos urgentes de jovens pastores que escrevem: Bill, visitamos a Willow e vimos que a sua igreja está em várias centenas de milhares de dólares, além do orçamento, e estamos apenas no meio do ano. Que tal nos mandar um cheque de uns 100 mil dólares? Vocês nem sentiriam falta, e isso aliviaria bastante a pressão sobre a nossa igreja. Recebo centenas de pedidos como esse e respondo a todos da mesma maneira. Deus quer utilizar essa mesma pressão que você está sentindo neste momento para levar você e seu povo a níveis mais altos de compromisso e confiança. Em seguida, expando os fundamentos do meu não. Não estou tentando ser rude, só quero que saiba que, nos primeiros dias da minha igreja, nada aprofundou tanto a minha confiança na bondade, na graça e no poder miraculoso de Deus como as pressões financeiras que enfrentávamos todas as semanas. Exatamente o mesmo tipo de pressão que você enfrenta hoje. Não subestime o valor do crescimento espiritual que ocorrerá a você e à sua igreja à medida que enfrentarem esses desafios na busca de recursos. Os benefícios de passar por provações. Para a maioria dos padrões atuais, o lar onde cresci seria considerado abastado. Mas, como mencionei anteriormente, quando deixei o negócio da família, meu pai achou que eu deveria sair de mãos vazias. Foi o que fiz. Por isso, quando Line e eu fundamos a Willow, não tínhamos nenhum dinheiro. A igreja não pôde nos pagar salário por quase 3 anos. Eu trabalhava de noite na Water Street Produce Market, no centro de Chicago, e Line dava aulas particulares de flauta. Também tivemos de dividir nossa casa de 2 dormitórios pequenos com 2 pensionistas. Fizemos um acordo financeiro altamente sofisticado com eles. Sempre que qualquer um de nós ganhava algum dinheiro, punhamos uma parte dele em cima da geladeira. Todos os dias oraríamos para que, no fim do mês, houvesse dinheiro suficiente para pagar a hipoteca. Fizemos isso por 3 anos e nunca atrasamos o pagamento. Também nunca deixamos de fazer uma refeição graças aos amigos anônimos que, de vez em quando, sentiam-se impelidos por Deus a deixar um pacote de compras em frente ao nosso alpendre. Outras pessoas nos deram móveis sem os quais nossa pequena casa teria ficado praticamente vazia. Jamais havia tido com Deus um relacionamento de tão completa dependência no que se refere a dinheiro e a necessidades diárias. Uma única vez, nesse período de provações, um amigo de longa data que trabalhava 8 horas por dia com uma furadeira mecânica, ganhando salário mínimo, deu-me algum dinheiro. A generosidade dele me tocou profundamente. Pela primeira vez, experimentei pessoalmente a ideia de que interdependência da família de Deus que se encontra em Atos 2.
E o que foi ainda mais importante, derreteu meu orgulho. A família dele havia vivido do lado pobre da mesma cidade do estado de Michigan, onde eu havia crescido do lado rico. Agora era eu quem precisava de ajuda. Naqueles anos de escassez, descobri que Deus é absoluta, maravilhosa e firmemente fiel, o supremo cumpridor de promessas. Não creio que tal convicção pudesse ter sido forjada em mim de qualquer outro modo. A escassez pode produzir maravilhosos frutos espirituais. Quase 3 décadas depois, ainda socorro aos primeiros dias de luta quando ensino sobre a fidelidade de Deus. Aqueles anos fizeram a fidelidade de Deus ser mais do que uma teoria para mim. Naqueles dias desafiadores, a congregação da Willow aprendeu aquelas lições juntamente comigo. Da primeira vez que adquirimos um terreno e construímos edifícios, oramos como nunca tínhamos orado antes. Fazíamos reuniões em nossas casas, jejuávamos, muitos de nós transformaram em dinheiro tudo o que tinham. As pessoas venderam condomínios, carros, joias. Nossa fé cresceu e ficamos unidos como jamais havíamos estado. Em fevereiro de 1981, realizamos o primeiro culto em nossa sede própria, ao novo auditório. Antes do culto, convidei os membros mais íntimos que tinham sacrificado tanto e confiado em Deus tão completamente para nos reunir no auditório antes que abríssemos as portas para as demais da congregação. Nunca esquecerei aquela cena. Vários fiéis se abraçaram em pequenos grupos, com os braços em torno um dos outros, chorando como bebês. Deus tornou possível o impossível, pelo seu poder sobrenatural. Ele havia movido uma montanha de recursos. Nenhum de nós jamais seria o mesmo. Vários anos atrás, no 20º centenário da Willow, promovemos um jantar dos fundadores para homenagear as 300 pessoas que nos ajudaram a dar o passo inicial para que saíssemos do teatro para uma propriedade própria. Essas foram as pessoas que sacaram tudo o que podiam nos bancos, venderam seus carros e cancelaram suas férias para financiar nosso primeiro prédio. Naquela noite, discursei para aquele grupo. Quando olhei para o rosto daquela gente, fui tão inundado pelas lembranças de sua extrema generosidade que comecei a me sentir culpado. Eu lhe disse: por favor, desculpe-me por ter pedido a vocês para fazer sacrifícios tão inacreditáveis durante aqueles primeiros anos. Mais tarde, vários dos fundadores me repreenderam, disseram-me: jamais peça desculpa por ter nos convidado a fazer sacrifícios por algo que passou a significar tanto para nós. Andamos por aqui com a convicção de que Deus nos usou para dar um lar para Willow Creek. É como se tivéssemos recebido medalhas de honra vitalícias. Através dos anos, muitos daqueles heróis da providência foram transferidos pela sua empresa para diferentes partes do país, mas ainda são membros da família Willow Creek. Sempre que ouvem sobre como Deus está usando a nossa igreja por todo o mundo, eles têm a satisfação de saber que tiveram um papel importante em fazer isso acontecer, pois foram um dos primeiros canais dos recursos de Deus. Deixe-me dizer novamente, nada testa mais a bravura de líderes de que a igreja do que o desafio de buscar recursos. Por isso, melhor que buscar soluções rápidas, prêmios de loteria ou socorro financeiro do Bill Gates, os líderes devem aceitar o desafio dos recursos de boa vontade, corajosa e esperançosamente. Devemos permitir que as pressões da escassez nos ensinem tudo o que puderem sobre Deus, sobre o nosso povo e sobre nós mesmos. Com essas verdades básicas estabelecidas, podemos seguir adiante.
Os próximos 5 princípios sobre levantar e distribuir verbas são calcadas em verdades básicas que já mencionei. Estou convencido, fundamentado em 30 anos de experiência pessoal, bem como em observar outros líderes, de que os que praticarem esses 5 princípios verão um rio de recursos liberados pela glória de Deus sobre a igreja local. Recursos e o princípio da educação. Nos primeiros dias da Willow Creek, um amigo que não frequentava igrejas cruzou a linha da fé e começou a assistir aos cultos. Após um dos cultos, ele me perguntou: como é esse negócio de cesta de ofertas? Sem saber onde ele queria chegar, perguntei o que ele queria dizer. Ele disse: não tenho nem ideia de como tudo isso funciona. Quem deve dar, com que frequência e quanto? Sua pergunta me ajudou a perceber a importância do princípio da educação. A maioria dos líderes presume que todo mundo que vai à igreja conhece a vontade de Deus para assuntos financeiros. Mas a verdade é que muitas pessoas são absolutamente ignorantes quanto aos princípios básicos do gerenciamento financeiro cristão. Líderes e professores precisam educar sua congregação antes de esperar que eles honrem a Deus com seu dinheiro e sejam impelidos a ajudar a igreja financeiramente. Sugiro veemente que líderes e professores de igreja apresentem séries de 2 a 3 semanas de estudos a cada ano a respeito dos princípios bíblicos de gerenciamento financeiro. Nos Estados Unidos, janeiro é o mês ideal para isso, pois é quando a maioria das pessoas está reconsiderando orçamentos pessoais. Em outros países, poderá haver uma época do ano mais apropriada para tal série de estudos. Nessa série sobre administração, precisamos explicar que, de acordo com a Bíblia, ganhar dinheiro é uma boa coisa, enquanto se endividar excessivamente é uma coisa ruim. Devemos explicar que os que seguem a Cristo são chamados para viver conforme seus recursos e dar o mínimo de 10% de seus ganhos de volta para a obra de Deus em sua igreja local, além de dar aos pobres quando o Espírito Santo lhes tocar. Tanto fiéis como novos convertidos precisam ser lembrados das práticas do gerenciamento financeiro bíblico, pelo menos uma vez por ano. Na Willow, vamos muito além de uma recordação anual. Todo mês de janeiro, após a série sobre gerenciamento financeiro, oferecemos um seminário complementar sobre planejamento orçamentário. Todos os anos, centenas de pessoas passam a metade do sábado aprendendo como montar um orçamento que honre a Deus. Também temos um próspero subministério chamado Bom Senso, que fornece treinamento e aconselhamento individual para pessoas que estão tentando alinhar suas finanças com os princípios bíblicos. Os voluntários do Ministério Bom Senso trabalham todo o ano e dão assistência a centenas de pessoas em nossa igreja. Se você pensar a respeito disso, pouquíssimos pais atualmente ensinam aos filhos métodos de gerenciamento financeiro e poucos, se existirem, são os cursos oferecidos sobre esse assunto nas escolas de ensino médio ou nas faculdades. Onde vamos querer que as pessoas aprendam um assunto tão importante? Se precisamos provar que a questão do dinheiro está fora de controle, tudo de que precisamos é olhar as estatísticas de endividamento. Estatísticas recentes demonstram que o endividamento médio dos cartões de crédito nos Estados Unidos é de 8.300.000 em um sábado, depois de ter ensinado sobre o perigo do endividamento no cartão de crédito. Um jovem na casa dos 30 anos aproximou-se de mim após o culto e disse: sou uma das pessoas sobre quem você falou hoje. Estourei o cartão de crédito e nem mesmo considerei isso um problema.
$8.300. Mas hoje decidi ir para a igreja, picar o cartão de crédito, a começar a fazer os pagamentos mínimos mensais até que tenha acabado. Quanto tempo você acha que vai levar? Perguntei. Ele admitiu, não sei. Minha dívida é muito alta, até mesmo um pouco mais alta que a média nacional que você mencionou. Mas já me comprometi, vou continuar com esse plano até o fim. No dia seguinte, fiz os cálculos para uma dívida de $8.300. Se você fizer o pagamento mínimo referente a esse débito, $8.300, serão necessários 34,5 anos para quitá-lo. Os juros totalizarão $11.367,14 e o montante total pago será de $19.667,14. Estatísticas retiradas da www.carweb.com. A maioria das pessoas não tem ideia da dor associada à má administração financeira. Se nós, líderes, realmente amamos nosso povo, devemos educá-lo e motivá-lo na direção da liberdade financeira. É injusto que esperemos que as pessoas cujas finanças são causas de mágoa e frustração sejam canais dos recursos de Deus. Se você não tem certeza de como abordar esse tópico, pegue e estude os livros, áudios e vídeos dos líderes que fazem isso muito bem. Aprender a falar sobre esse assunto com clareza e sabedoria é algo que você deve ao seu povo. Recursos e princípio da informação. Nos primeiros dias da Willow, quando ainda nos reuníamos no teatro, incompetência não me faltava quando se tratava de questões financeiras. Um dos meus maiores erros foi ter falhado em dar informações adequadas às pessoas. Certa vez, quando estávamos tão além do nosso orçamento semanal que eu não via praticamente nenhuma esperança de sobrevivência financeira, tanto para a igreja quanto para a Line, e eu pessoalmente decidi fazer algo drástico. No encerramento do sermão matinal de domingo, anunciei para toda a congregação que iria me ausentar por algum tempo. Eu não tenho mais como suportar as pressões financeiras dessa igreja, disse. Tenho de me ausentar para refletir sobre o assunto. E não tenho certeza de que quando vou voltar. Algo tem de mudar, porque estamos afundando financeiramente. E parece que ninguém além de mim está se importando com essa situação. Com essa brilhante exposição de liderança, desci do púlpito. Em segundos, fui cercado por pelo menos 30 pessoas, todos dizendo a mesma coisa. Nós não sabíamos. Por que não nos disse nada? Por que não nos deixou ajudar? Amamos esta igreja. Queremos ajudar na solução. Amontoados na base da escada dos bastidores, estas pessoas genuínas, preocupadas, fizeram algumas perguntas muito inteligentes sobre as condições financeiras da igreja. Quanto tem que haver na coleta semanal? Exatamente para onde vai o dinheiro? Quem toma as decisões? Quem planeja os orçamentos futuros? Como podemos resolver? Naquele dia, fiz um curso forçado sobre o princípio da informação. As pessoas querem e merecem saber. Elas não podem ajudar a menos que saibam. Daquele dia em diante, decidi expor tudo diante do nosso povo. Quando digo tudo, é tudo mesmo. Na Willow, concluímos que não existem boas razões para sermos sigilosos a respeito de finanças. Por isso, temos uma política de livro aberto. Todos os anos, na noite da visão, anuncio para a congregação o orçamento estabelecido pela nossa diretoria. Utilizo todos os recursos visuais possíveis para esclarecer onde estamos como igreja e para onde vamos no futuro. Em seguida, abro espaço para perguntas e respostas, e não há nenhuma pergunta proibida. Além disso, qualquer membro pode ter um balanço que passou por uma auditoria explicando para onde foi cada centavo doado para a igreja Willow Creek.
Como você pode perceber, sou fanático por transparência financeira. Por quê? Porque qualquer coisa inferior à transparência total causa suspeita e nada fecha a torneira dos recursos mais rápido do que a suspeita. Se não há nada a esconder, por que o sigilo? Por que não simplesmente expor tudo? Na Willow não há nenhum pequeno item do qual nos envergonhemos, nada que precisemos manter escondido. Aconselho vigorosamente todo líder de igreja a agir dessa forma. Recursos e princípios VDA. A maioria das pessoas já deve conhecer este princípio. Vá direto ao assunto. Em outras palavras, seja direto, não complique. A experiência me ensinou que a arqui-inimiga da arrecadação de fundos é a complexidade. Quando ouço a respeito da igreja tentando organizar várias campanhas de arrecadação de fundos, ao mesmo tempo realizadas com lavagens de carros ou walk-talks, e reuniões festivas com panquecas patrocinadas por subministérios que competem entre si, tenho vontade de gritar para avisá-los: não façam isso. Segundo o que tenho visto, a complexidade do levantamento de fundos é uma das formas mais eficientes de fazer com que as pessoas parem de contribuir. Não é apenas confusa, mas também estimula a percepção de que a igreja sempre recebe seus donativos. Secundariamente, acredito que metade das estratégias para levantamento de fundos entregadas nessas igrejas são antibíblicas. Sinto muito, mas é assim que penso. A Bíblia nos ensina que uma igreja deva ser financiada por meio de vendas de assados ou bingos. Para ser sincero, eu não sinto muito não. O povo da Willow precisa compreender apenas dois grupos de números. O primeiro conjunto é a estimativa das ofertas semanais comparadas às ofertas semanais reais. Todas as semanas, publicamente, as estimativas da época e os números reais no boletim informativo que distribuímos nos cultos semanais. Dessa forma, cada membro pode monitorar exatamente como estamos indo. O segundo conjunto de números que o povo da Willow precisa acompanhar é referente ao nosso desafio no final do ano. Todos os anos, quando nos aproximamos do feriado de Ação de Graças e do Natal, apresentamos à congregação as necessidades específicas, tanto das parcerias da cidade quanto do braço internacional da Associação Willow Creek. Também podemos pedir à congregação donativos suplementares destinados para a compra de propriedades adicionais ou para programas de construção. Durante esse desafio anual de 6 semanas, apresentamos uma meta financeira concreta e, a cada semana, mantemos a congregação informada do progresso em direção ao objetivo, mas não arrastamos o processo durante meses, fazemos de tudo para mantê-lo simples. Deixe-me acrescentar o seguinte: também aplico o princípio VDA às normas dos relatórios financeiros. Se recebo um relatório da diretoria ou uma planilha do departamento financeiro que não posso entender, devolvo. Lembro-os de que sou um pastor e não um contador. E então peço para refazer o relatório para mim, na linguagem dos burros. Se não puder compreender, como terei a capacidade de informar a congregação? Como conseguirei explicar as indagações de ordem financeira que sempre são formuladas pela congregação no período de perguntas e respostas? Quando se trata de questões financeiras, a complexidade mata. Recursos e o princípio do discipulado estratégico. Em quase todas as igrejas, existem pessoas que sofrem de opulência. Infelizmente, a maioria dos líderes não sabe como se relacionar com tais pessoas.
Muitos pastores sentem-se tão intimidados diante das pessoas abastardas que as evitam para proteger a própria insegurança. Outros se preocupam tanto em ser totalmente imparciais que evitam pessoas abastardas como se fossem uma praga. Outros, ainda com interesses pessoais em mente, tornam-se camaradas de pessoas abastardas na esperança de receber privilégios para si mesmo e talvez um pouco de dinheiro para a igreja. Mais cedo ou tarde, todo líder terá de decidir como ele ou ela se relacionará com pessoas com grandes recursos. Minha abordagem ao longo dos anos tem sido me encontrar com pessoas com recursos significativos e convidá-las para entrar no jogo. Se elas estiverem longe de Deus, tento levá-las a um relacionamento salvífico com Jesus Cristo, como faria com qualquer um. Se forem espiritualmente imaturos, tento ajudá-las a crescer. Se forem solidárias, encorajo-as a se juntar a um pequeno grupo de forma que possam experimentar uma comunidade cristã. Se estão à parte, tento ajudá-las a descobrir seus dons espirituais para que possam se tornar totalmente engajadas no trabalho da igreja. Resumindo, tento discipulá-las. Ao longo do tempo, também as lembro das palavras de Jesus que disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. No decorrer dos anos, minha mensagem primordial para os cristãos ricos tem sido esta: com grande patrimônio vem uma enorme responsabilidade do reino de Deus. Se forem receptivos, explico mais detalhadamente o que isso significa. Algumas, mas não todas, pessoas abastardas possuem o dom espiritual da contribuição, mas poucas compreendem as implicações disso. Informo para elas que as Escrituras ensinam que pessoas com dom espiritual da contribuição devem ganhar tanto dinheiro quanto puder, viver o mais modestamente possível e canalizar todo o dinheiro que for possível para a obra de Deus neste mundo. Essa é a essência do dom espiritual da contribuição. Romanos 12:8. Líderes precisam se posicionar de igual para igual com pessoas de recursos que possuem o dom da contribuição e dizer: Deus lhe deu esse dom por uma razão. Você terá de prestar contas pelo desenvolvimento e pela utilização desse dom, como terei pelo dom de Deus que me deu. Anos atrás, falei com um homem da Willow que admitia ter o dom espiritual da contribuição. Anteriormente, diante de mim, ele tinha se gabado de que só tinha de trabalhar 1 ou 2 dias da semana, jogando golfe o restante do tempo. Impelido pelo Espírito Santo, perguntei-lhe se estava desenvolvendo seu dom ao máximo do seu potencial. Contei-lhe que vivo com um sentimento quase esmagador de responsabilidade pelos 3 dons que Deus me deu: liderança, evangelismo e ensino. Expliquei-lhe qual seria, seriamente, quero ouvir o elogio de Deus. Muito bom, Bill, você otimizou os dons espirituais que confiei a você. Bom trabalho. Então provoquei-o, perguntando-lhe se estava pronto para levar seu dom espiritual da contribuição tão a sério como eu levava os meus. Para seu mérito, ele aceitou aquele desafio e começou a dar muito mais do que seu dízimo semanal. Desde os primeiros anos iniciais de 1992, ele tem me encontrado toda a véspera de Natal e me dado um envelope com um cheque considerável destinado aos ministérios de assistência aos necessitados. Enquanto você se mantiver fiel aos seus dons, ele sempre me diz: eu me manterei fiel ao meu. Estamos juntos nisso, irmão. Sempre lhe escrevo de volta e agradeço por levar seu dom a sério. Um dos trabalhos dos líderes é ajudar as pessoas com o dom espiritual da contribuição a entrar no jogo e a compreender que são responsáveis perante Deus pelo muito que lhes tem sido dado. Todas as vezes que posso ajudar um jovem rico e poderoso a se livrar da tirania da cobiça, de forma que possa alavancar recursos para aquilo que mais importa. Sinto como se Deus estivesse me usando para algo muito importante. Pessoas que foram discipuladas e convidadas a usar o dom da contribuição podem fazer um grande bem para o reino de Deus pelo resto da vida.
Recentemente, recebemos uma das maiores doações da história da nossa igreja. Foi dada por um indivíduo que acredita de todo o coração na missão da igreja local. Quando ele viu que a associação Willow Creek estava fazendo para treinar líderes de igreja ao redor do mundo, foi movido a dar. Tenho a sua permissão para partilhar o que ele escreveu no bilhete que acompanhava o seu donativo. Nos últimos 8 meses, Deus abriu meus olhos para o que e o porquê da Willow. Ao mesmo tempo, Deus tem me ensinado o que para você tem sido óbvio há muito tempo, que a igreja local é a esperança do mundo. Então, quero ser um daqueles que ajudam a financiar essa fase do desenvolvimento da UACA. Esse é o tipo de oportunidade para doar que venho tentando há bastante tempo encontrar. Receba essa doação com todo o amor e use-a do modo mais lucrativo para o reino. Existem muitas pessoas como a que escreveu esse bilhete, pessoas com o dom da contribuição que têm tentado há bastante tempo encontrar uma oportunidade para doar uma causa na qual realmente acreditem. Tudo o que tem impedido a muitos de contribuir é o fato de nunca terem sido discipulados, não terem sido jamais convidados para o jogo e nunca terem sido desafiados a levar seu dom a sério. Líderes, é o nosso trabalho fazer isso. Recursos e o princípio da visão. Eu não sei se você já reparou, mas são poucas as pessoas que se empolgam em financiar necessidades mundanas. Não as culpo. Se elas forem como eu, vão querer investir seus limitados recursos em uma visão muito mais grandiosa do que pagar contas do serviço público, reabastecer suprimentos de manutenção ou manter a máquina copiadora da igreja. Eles não doarão seu bônus anual da oferta na véspera de Natal, a menos que tenham alguma certeza de que isso fará grande diferença no mundo. O que lhes interessa é saber que seu dinheiro suado será usado para financiar um autêntico ministério que realmente fará a diferença na vida das pessoas. Na recente campanha de capitalização da Willow, minha esposa e eu demos o maior cheque da nossa vida e demos com uma enorme alegria, entusiasmo. Por quê? Porque ficamos realmente estimulados pelo que a nossa doação iria fazer. Sabíamos que parte dela iria financiar a expansão das instalações da igreja. Outra parte iria subsidiar os custos da estratégia ministerial regional, que iria alcançar milhares de pessoas na área da Grande Chicago. Outra parte iria possibilitar que o ministério ampliado da Willow atendesse. Eles contaram histórias exibindo figuras, né, e escreveram músicas e nos guiaram em orações que inflamaram nosso coração por essas causas. Quando chegou a hora de preencher o cheque, nossa maior frustração foi não poder dar mais. Este é o princípio da visão em ação. As pessoas não ofertam para organizações ou para outras pessoas. Elas ofertam para visões. Quando líderes que compreendem isso aplicam-se a passar uma imagem para as pessoas, ajudando-as a compreender o proveito resultante de seus esforços coletivos para o reino de Deus, as pessoas ficam livres para libertar alegremente recursos financeiros e geralmente quanto mais magnífica a visão, maior a doação. Recentemente, convidei um homem que se juntara à nossa comunidade havia pouco tempo para ajudar a associação Willow Creek. Uma vez que ele não tinha qualquer familiaridade com o ministério dessa associação, sabiamente passou um tempo perguntando sobre o que iríamos fazer com o seu dinheiro. À mesa do almoço, passei para ele a nossa visão. Queremos ajudar cada igreja no planeta Terra a alcançar seu pleno potencial redentor. E eu disse, queremos ver igrejas lideradas por líderes, ensinados por professores e administradas por administradores. Queremos ajudar, liderar
Queremos ajudar líderes de igreja a estabelecer valores e missões nítidos, de forma que possam alcançar as pessoas perdidas em suas comunidades e guiá-las em direção à maturidade espiritual. Até o último suspiro, queremos ajudar a noiva de Cristo a se tornar uma força contra a qual as portas do inferno não podem prevalecer. Quando finalmente parei de falar, ele estava com os olhos arregalados, isso é, grande. Ele disse: Pode apostar a sua vida nisso. Eu respondi: É, precisamos de alguns grandes investidores para transformar essa visão em realidade. Você vai orar para descobrir se Deus deseja que você nos ajude? Ele orou e Deus o impeliu a aplicar um pouco dos seus recursos na nossa visão. Mas o que poderia ter acontecido se eu tivesse dito a ele que nossa visão era comprar algumas túnicas novas para o coral de igreja apáticas ou trocar estofamentos de bancos de igreja que existem apenas para os já convertidos? O meu palpite é que tal visão não teria conseguido capturar seu coração. As pessoas amam contribuir para visões cativantes, para visões grandiosas, que enaltecem Deus e prometem fazer uma grande diferença neste mundo. Então, quando estiver levantando fundos para a igreja local, lembre as pessoas de que você está construindo algo que representa a esperança do mundo. Inculta visões estimulantes, grandiosas que honrem a Deus. Imprima brilhantes imagens na mente das pessoas. Então, ore como nunca e prepare-se, porque as pessoas vão contribuir mais do que você espera. Antes de fechar este capítulo, gostaria de propor algumas diretrizes até o financiamento dos funcionários da igreja.